Ela começou a eleição num gesto simbólico que foi em Minas Gerais, segundo colégio eleitoral, cujos votos nós sabemos quanto foram decisivos para a eleição dela, depositando flores, num gesto muito simbólico, no túmulo de Tancredo Neves. O que isso, para o senhor, permite como leitura no resultado eleitoral, como nós vimos Minas Gerais tendo um peso muito importante para a eleição dela? Bom, eu diria que, antes de mais nada, ela tem um aspecto de resgate, que ela era apontada como uma pessoa de Minas, onde ela nasceu, mas sem vínculos políticos com o Estado. Então, de certa forma, foi uma maneira de resgatar o Estado. Como quem diz, antes de ser gaúcho, ou antes de ser brasiliense ou candanga por adoção, eu sou mineira. Então, esse é um gesto muito mineiro dela, né? Tentar relembrar o fato de ter nascido lá. Então, com isso, ela buscava fazer uma ponte com as origens, não políticas, mas até mesmo natalícias dela, da família dela, né? Então, uma origem familiar lá. Quando ela deposita flores, né, no túmulo de Tancredo, ela faz justamente essa ponte que vai além do partido. Vejam que, durante a transição, o próprio PT foi contrário a assinar a Constituição de 88, né? E também apoiar a própria eleição de Tancredo Neves. O gesto seria uma revisão disso, historicamente falando? Pode ser interpretado dessa forma também. Eu simplesmente diria que foi um gesto de reconciliação. Ou seja, eu não vou ser a presidenta do meu partido, eu vou ser a presidenta de todos os brasileiros. E para isso eu preciso dialogar com Minas e para isso eu preciso reentender o que Tancredo Neves significou no momento de dificuldade que a gente estava buscando fazer a transição, e ele surge como essa pessoa que, se não era a pessoa que os militares queriam, até porque os militares tinham um outro candidato, que era o Petrônio Portela, ele acabou sendo o plano B. Que, se não era o que eles queriam, serviria para aquele propósito. Já que o presidente Figueiredo, na época, tinha dificuldades em lidar com seu vice, que era o vice-presidente Arlindo Chaves, que, na minha opinião, poderia ter sido essa pessoa da transição se não fosse questões pessoais entre os dois. E acabou que quem fez esse papel, né, quem desempenhou esse papel de transição, nem foi Tancredo e nem foi Arlindo Chaves. Acabou sendo o presidente Sarney, que foi o responsável pela transição política e... pouca gente sabe no Brasil, mas ele é considerado em outros países, o governo dele, como um governo de referência de transição política. A maneira como ele conseguiu trazer os militares e até reenquadrá-los pouco a pouco, né, para passar um período de turbulência onde os militares ainda não estavam integralmente convencidos que deviam voltar aos quartéis. Então, ele desempenha esse papel. Mudando um pouco de abordagem, o Partido Socialista Brasileiro foi o que mais cresceu nas eleições para os estados. Foi o grande vencedor, na minha opinião. E nós temos um novo Congresso, uma base importante. Pela primeira vez, o PT é a maior bancada na Câmara. Pelo menos por enquanto. Né? Pelo menos por enquanto. E, ao mesmo tempo, temos uma base governista agora com maioria muito folgada no Congresso para dar à presidenta Dilma condições de não perder algumas, ou não ter crises tanto quanto aquelas que o Lula talvez tenha tido no Congresso, algumas dificuldades. No primeiro mandato. Essa conjuntura, essa maioria, com esse crescimento de alguns partidos, como o PSB, como é que o senhor avalia tudo isso? Bom, eu diria que não há dúvida que a presidenta eleita, ela entra na presidência como em condições extremamente favoráveis que o próprio Lula não teve. Porque ela já entra com um aprendizado, né, que ela, vamos dizer assim, se ela não participou dele, pelo menos ela o testemunhou. Né? Então ela viu as dificuldades do presidente no primeiro mandato, a crise política que o presidente passou, tá certo? E que o próprio presidente teve que aprender aquela lição. E já no segundo mandato ele não cometeu os mesmos erros do primeiro, porque aí ele já vem para o segundo mandato com aliança com o PMDB. Porque ele passou o primeiro mandato praticamente inteiro dialogando, ou até eu diria brigando com o PMDB. No segundo mandato dele ele falou, não, realmente eu não posso governar sem o PMDB. Então já é o casamento do PT com o PMDB. Então, e quando ela é eleita, que vamos chamar assim, só figurativamente, o terceiro mandato do PT, vamos colocar dessa forma, né? Ela já recebe a coligação do PT e o PMDB pronta, e ainda agrega a ela o PSB e todos os 10 partidos da base aliada. Então, nesse sentido, ela entra realmente em condições muito favoráveis. Tá certo? Agora,
Isso não quer dizer também que ela vai poder fazer o que quiser. O fato do PT ter tido mais cadeiras do que o PMDB e tecnicamente ser um maior partido, ainda que não com a projeção que muitos estudos fizeram, teve gente que disse que ele ia ter mais de 100, 120 cadeiras e tal, não, isso não aconteceu. Mas ele tem uma pequena diferença em relação ao PMDB. Então eu achei interessante isso, se a gente olhar friamente do ponto de vista do eleitorado, né? Significa que o eleitor disse, eu quero que o PMDB, que o PT possa governar, mas não deu a maioria ao PT mais uma vez. Então, nos 3 casos em que houve vitórias do Partido dos Trabalhadores na presidência, em nenhuma delas o eleitor entendeu que o PT deveria ter maioria absoluta no Congresso. E dessa vez, pela primeira vez, ele teve uma pequena maioria em relação ao PMDB, ou poucos deputados a mais. Eu diria, dito de uma outra forma, o PT ganhou, mas não levou, do ponto de vista da Câmara. Não da presidência, da Câmara. Ou seja, ele continua precisando da aliança com o PMDB e o eleitor fez uma coisa até mais interessante que isso. Ele apoiou um segundo partido, vamos pensar do lado da esquerda, né? Que vai ser o outro partido para o PT dialogar. Então agora o PT é obrigado a dialogar com 2 grandes partidos. O PMDB pela centro-direita e o PSB pela centro-esquerda. Então o PT não é um ator solitário. Tanto é que eu acho até que houve um erro, talvez um pequeno equívoco político logo no início, né? Quando é nomeada a equipe de transição e eles esquecem de indicar alguém do PMDB. E aí o PMDB chama, né, o governo à razão e diz, eu sou o vice-presidente e sou o segundo maior partido e vocês dependem de mim para aprovar qualquer coisa. Imagine um governo sem PMDB no Brasil hoje, seria impensável. Né? Ele pode dar muito trabalho a qualquer presidente. E sem falar o fato que ele provavelmente terá a presidência do Senado. E está cobiçando também a presidência da Câmara, ainda que não seja o maior partido da Câmara. Embora possa vir a ser até dezembro, que eles também estão lutando nesse sentido. Então, veja, e aí esse equívoco é corrigido, quando logo depois indica-se uma pessoa do PMDB para fazer parte da equipe da transição, como tem que ser. E eu até acrescentaria, por que não incluir também alguém do PSB, já que ele se destacou como partido, né? E ele detém um número expressivo de governos estaduais importantes, especialmente no Nordeste, mas isso não tira a importância do partido, né? E eu diria que vai ser um grande ator ao lado do PMDB para o PT. Então eu diria que nós vamos ter, esquecendo a base aliada, né, que vai ter 10 ou talvez 11 partidos com adesão agora do PP, mas eu diria que nós vamos ter dentro da base aliada 3 partidos que vão se destacar, que é o PT, o PMDB e o PSB. Então, eu não consigo visualizar um governo sem esses 3 partidos estarem de acordo em relação a uma certa política. E nesse sentido, e a gente tem que identificar também uma lacuna da presidenta, que é essa questão da habilidade de negociação, de construção de alianças, ela vai ter que ter ao lado dela uma pessoa que faça essa negociação na Câmara, no Senado, e que traga as demandas dos congressistas para o seu governo. Então, o líder do governo na Câmara vai ser fundamental, o líder do governo no Senado vai ser uma pessoa importantíssima e talvez mais importante que os 2, ou tão importante quanto os 2, vai ser o ministro de Relações Institucionais, para fazer o meio de campo entre a presidência e o Congresso. Uma última pergunta, nosso tempo está se esgotando, eu pediria ao senhor nessa, embora seja complexa também, que seja mais breve. Se eu conseguir. Como será o papel, o tom, a tonalidade do discurso da oposição, já que fala-se muito em fazer outro tipo de oposição? O senador eleito Aécio, por exemplo, representa essa reivindicação e o grupo paulista do PSDB reivindicaria a continuidade de outro tipo de oposição. Na sua avaliação? Olha, é difícil de dizer, mas eu diria que haverá com certeza, está havendo nesse momento uma luta interna dentro do PSDB para ver quem vai chefiar o partido e a oposição. Eu acredito em 2 cenários. Num cenário, permanece o grupo paulista e aí então a gente vai ter provavelmente uma fragmentação do PSDB. Ou num outro cenário que o senador Aécio assume a presidência do partido, ele vai dar um outro tipo de face, né, à oposição, que eu diria que vai ser uma oposição que será capaz de radicalizar e fazer compromissos ao mesmo tempo, como era o gênero de Tancredo Neves. Os militares ficavam surpresos, né, porque o Tancredo Neves tinha a fama de ser conciliador, né? E aí, então, o presidente Figueiredo gostava de dizer os ataques mais radicais que eu sofri na campanha foram do Tancredo. Quem é ele para falar em conciliação? Mas era justamente os ataques que o permitiam que ele conciliasse.
Porque se ele aparecesse nas ruas como conciliador, ele entraria em descrédito como líder da oposição. Então eu diria que o senador Aécio provavelmente vai fazer uma oposição nesse sentido, que vai de uma ponta, de um extremo ao outro, até para poder conciliar. Porque se ele for só conciliador, ele desaparece politicamente. Então ele tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esse eu diria que essa vai ser a face da oposição. No estilo do avô. No estilo do avô Tancredo Neves, justamente. Bom, professor Ricardo Caldas, muito obrigado pela sua presença, seus esclarecimentos, suas análises aqui. Estaremos sempre de portas abertas. E eu também estou sempre à disposição. Muito obrigado. Vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Veja aí na tela, há uma forma de entrar em contato com a nossa produção, caso queiram, para comentários, sugestões, dicas ou críticas ao nosso trabalho, por que não? www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.